Bom, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa palestra aí de como que você pode hackear a sua prefeitura com alguns software livres e dados abertos. Tem alguém que é de prefeitura aí? Trabalha em prefeitura? Não? Alguém que já trabalha com Pentaho já? Conhece o Pentaho? Não também? Que bom. Bom, então dados abertos. Quem trabalha com dados abertos já? Tem alguns aí? Ok. Vamos lá, a ideia é a gente mostrar um pouquinho o que dá para fazer com esses portais da transparência e dados abertos. Passa ali só um pouquinho. Me apresentando aqui, o meu nome é Márcio Júnior Vieira, já trabalho há 16 anos na área de tecnologia da informação. Atualmente, me considero um cientista de dados, trabalho com dados a todo momento, ou seja, grande volume de dados ou pesquisa em cima de dados. Minha formação na área da computação também, e venho participando aí de diversos congressos aí na área de tecnologia da informação, grande parte deles também ligada nessa área de software livre, da grande maioria deles. O Paulo? Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Joia. Meu nome é Paulo, eu trabalho já na área de informática há 6 anos, com desenvolvimento e com software para apoio à gestão, caso BI, graduado em análise de sistemas, pós-graduado em administração de banco de dados, palestrei no Pentaho Day, ajudei a organizar também junto ao Márcio. Sou instrutor de ETL, modelagem dimensional, da ferramenta Pentaho Data Integration, que a gente vai dar uma passada por cima dela hoje. Perfeito. Pode passar. Então, o primeiro conceito que eu quero passar para vocês, o que é hackear, né? Porque hackear não é uma coisa ruim, quando pelo menos no seu conceito que foi criado. Porque a mídia, às vezes, passa muito a informação que hackear sempre é que vai fazer uma coisa ruim. E a gente não vai fazer nada de mal para a prefeitura que a gente selecionar aqui. Pode ter certeza que não é essa a intenção. E ali está a definição, basicamente, do que é uma pessoa hacker. Uma pessoa que gosta de explorar detalhes de sistemas programáveis, descobrir e maximizar capacidades aí. E, diferente da maioria dos utilizadores da área de tecnologia, nós sempre queremos fazer um pouco mais do que o mínimo necessário. A gente quer sempre explorar um pouco mais. Se pedem para a gente fazer 1 mais 1, a gente faz 1 vezes 1 e muda essas coisas. Sempre dá uma percepção um pouco maior. Pode passar. Primeira questão sobre dados abertos. Hoje nós temos uma lei federal, que ela regulamenta a questão de acesso à informação, não de dados abertos especificamente, mas de acesso à informação. E o mais importante dela é que ela está sancionada já para todos os órgãos de todos os níveis, seja federal, estadual ou municipal, e não só, também tribunais de contas, ministérios públicos, e também o pessoal não fala muito de entidades privadas sem fins lucrativos, ONGs. Então, qualquer cidadão hoje pode chegar em qualquer uma dessas corporações e solicitar o dado que ele achar mais necessário para ele para qualquer coisa. Por exemplo, a gente pode chegar numa determinada prefeitura, na prefeitura de Porto Alegre, e eu solicitar todos os cargos comissionados e o custo dele mensal. Qualquer cidadão pode fazer isso. Pode passar. Os aspectos dessa lei, basicamente, que eu frisei ali, que é o mais importante, é que o requerente, quem vai requerer isso, não precisa dizer por que e para que ele vai usar aquela informação. Às vezes ele não precisa nem dizer quem ele é. Geralmente, quando não tem esses dados abertos, você tem que protocolar, é um processo um pouco mais difícil de fazer, mas todos os órgãos têm, se eu não me engano, são 15 dias para entregar essas informações para vocês. Ainda tem alguns questionamentos de como entregar. O ideal é que entregasse de uma forma que fosse possível ler através de máquinas, mas ainda existem órgãos que entregam
informações em PDF, que não é um formato adequado para isso. Mas tem, para dificultar e coisas do gênero, tem pessoas, empresas que não gostam dessa lei de acesso à informação. Pode passar. O conceito de dados abertos aí foi criado pela essa entidade, a Open Knowledge Foundation. Ela basicamente criou 3 leis para dizer o que é dados abertos, o que são dados abertos, que não é simplesmente colocar num ambiente e para ele ser dados abertos. Ele tem que ser encontrado e indexado na web, ele tem que estar disponível na internet para ele poder ser dados abertos. Além disso, ele tem que estar, naquilo que eu falei, num formato compreensível por máquinas. Então, um padrão tecnológico, de preferência um padrão aberto, que seja um arquivo CSV, um arquivo texto, uma base de dados no formato SQL, enfim, uma API que você possa consultar isso. E que esse dado, basicamente, você possa replicar ele. Não tem nada que proíba você de pegar os dados, colocar numa outra plataforma, inclusive nos celulares das pessoas, e deixar essa informação nos celulares das pessoas para elas consultarem. Então, essas são as 3 bases para que seja um dado aberto, basicamente. Pode passar. Quais os motivos aí, o que motiva os dados abertos? Algumas vezes eu vejo até propaganda de órgãos públicos falando: criamos nosso portal da transparência, geralmente fala com muito orgulho, nossa entidade está transparente agora. Muitas vezes a propaganda não é por causa que eles fizeram porque queriam fazer, é por causa da última linha, que é a obrigatoriedade de lei. Tem leis, outras leis que também, basicamente, o portal da transparência são criados porque senão cada cidadão batendo na porta da prefeitura ou de qualquer outro órgão daquele que eu falei, eles vão ter tantas solicitações para entregar dados que é mais fácil eles colocar no portal da transparência e as pessoas pegarem lá. Eles falam assim: esse dado já está público, vocês podem pegar. Mas ele pode também ajudar na gestão pública. Pessoas podem pegar esses dados e ajudar a sua própria prefeitura no processo de gestão pública, a sociedade como um todo. Contribuir com serviços para o cidadão, aprimorar a qualidade de dados governamentais e também criar negócios sobre isso. Você pode criar uma solução, um produto que colete dados abertos, gere uma outra informação e você pode vender esse tipo de informação. Nada inviabiliza isso também. Eu digo, você não vai vender os dados, porque os dados ninguém vai comprar porque eles estão organizados, já estão públicos. Mas o que você extrair desses dados pode gerar até um novo negócio. Pode passar. O que nós vamos usar aqui? Eu e o Paulo, o que nós produzimos aqui, vamos mostrar aqui, a gente criou entre ontem e hoje pela manhã, nós fizemos o que a gente vai mostrar aqui. Até para mostrar que é fácil e rápido de fazer, desde que você conheça algumas ferramentas. E a gente pegou isso como desafio para fazer. A gente falou assim: vamos chegar lá no FISLE, vamos escolher uma prefeitura, vamos pegar algum tipo de dado, vamos trabalhar em cima dele, e o que der para mostrar, mostramos. Então, talvez não esteja ainda o suprassumo da solução, que poderia ser, mas para mostrar que uma coisa rápida é possível de fazer. Nós usamos a suíte Pentaho, que tem diversos módulos dentro dele. A gente utilizou também um banco de dados e um sistema operacional. Usamos MySQL e Linux. Poderia ser feito em outro ambiente também, mas essas foram as que nós conhecemos muito bem, essas ferramentas. Pode passar. E nós selecionamos uma prefeitura. Até em conversas que a gente teve com pessoas da nossa cidade, a gente optou para selecionar uma prefeitura, um local que a gente more, para também ter uma percepção de sociedade e outra percepção agora em cima de fatos e dados reais. Então, Curitiba, uma cidade aparentemente muito bonita, todo mundo conhece, talvez quem vai fazer turismo lá, uma cidade muito bonita no seu visual em grande parte da cidade. Você pode passar aí, Paulo. Mas 1.800.000 aí a nossa população, uma área bastante grande, uma cidade de mais de 300 anos.
E essa foi a que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui em cima dos dados. A ideia é que dá para fazer o que a gente vai fazer com qualquer outra prefeitura. Pode passar. A gente já, brincando um pouquinho, a gente colocou aqui quem que é o responsável maior pela prefeitura da nossa cidade. É um político. Nesse momento ele está tudo alegre, porque a gente perguntou para ele se tem dados abertos, e ele falou sim. Legal, está muito bem, o partido dele ali e coisas do gênero. Mas vamos em frente. Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar nesses portais dessas prefeituras essas bases de dados que tem que estar disponível em algum local. Muitas vezes, no caso da Prefeitura de Curitiba, ela deixa os dados dentro do próprio site dela, uma área de dados abertos. Nós pegamos duas bases de dados para trabalhar de duas formas diferentes, uma para fazer um pouco mais análise e uma para fazer um pouco mais de mineração. E pegamos uma Central 156. O que é a Central 156? É basicamente um telefone único que você tem para ligar, para fazer reclamações, sugestões, elogios para a prefeitura, no caso de qualquer serviço público que é prestado. Então, tem um veículo estacionado incorretamente, você não liga para o DETRAN, você liga para a prefeitura, ela faz o contato com o DETRAN. Você tem um caso de um corte de árvore ou coisa do gênero, qualquer tipo de denúncia, geralmente você liga para esse 156 para fazer esse tipo de comunicação, e ela faz centraliza todas as requisições. A gente pegou uma base dos últimos 3 meses, isso também é uma coisa ruim que as prefeituras deixam, em vez de ela ter a possibilidade de você baixar toda a história da prefeitura, ela deixa só os últimos 3 meses. Se você requisitar, daí a gente tem que requisitar para que ela nos passe dados de temporais mais antigos. A gente trabalhou com esses 3 meses porque era o que tinha lá naquele momento, a atualização mensal é feita lá. Pode passar. Outra que a gente pegou é a Guarda Municipal, não é a Polícia Militar, mas capitais, geralmente, ou cidades com grande quantidade de habitantes, tem uma Guarda Municipal, que tem uma operação um pouco diferente da Polícia Militar, e em algumas coisas a mesma operação. E essa aqui a gente conseguiu uma base desde 2009, que estava lá, nessa instituição. Pode passar. Bom, agora a gente vai começar a hackear um pouquinho a prefeitura. A nossa intenção aqui não é prejudicar, nem politicamente, nem socialmente nada a nossa cidade, mas sempre quando você fala que vai hackear alguma coisa, as pessoas ficam um pouco preocupadas. Até a Prefeitura de Curitiba, quem conhece, ela tem um apelido bastante famoso na internet, nas redes sociais, que é a Prefs. Eles chamam de Prefs, que ele tem uma atividade muito forte nas redes sociais. Então, vamos pedir para o Gustavo ficar um pouquinho calmo, porque a intenção não é atrapalhar a sua gestão, e sim ajudar. Bom, agora vamos abrir o ETL, aí, Paulo. Eu vou mostrar um pouquinho de como que foi feito. Acho que você está com a página de internet, acesse a página de internet ali dos dados abertos ali. Essa é a página dos dados abertos da prefeitura, ele tem só 28 bases, são muito poucas bases, mas foi daqui que a gente conseguiu extrair algumas informações. Bom, tem um arquivo CSV, vocês estão vendo que tem um arquivo CSV, esse arquivo CSV está numa posição fixa ali, não tem uma API de consulta. Passe o mouse em cima de uma base dessa CSV, ali, só, Paulo. Olha lá, tem lá o endereço multimídia, Curitiba, Gov, dados abertos e o nome do arquivo fixo. A gente fez um script no Pentaho Data Integration para que ele vai pegar esse arquivo, baixar esse arquivo na nossa máquina e popular um data warehouse que tem essas informações desse item. Abre o Data Integration agora lá. Então, aqui a gente fez, cada componente daquele ali, pessoal, seria, para quem programa, seria uma função de programação. Só que você já tem essas funções, todas elas prontas em componentes. O Start não faz nada, ele só inicia o processo, abre o HTTP ali, Paulo. Por exemplo, se a gente quer baixar um arquivo, a gente coloca o URL dele ali e diz aonde que a gente vai gravar lá embaixo, a gente faz o local que a gente quer gravar, pode colocar variáveis e coisas do gênero, para não ter um local fixo, um diretório fixo, eu posso deixar isso variável. Ele vai pegar aquele arquivo, baixar esse arquivo e gravar num determinado diretório. A partir que ele está num determinado diretório, pode dar um OK aí,
Vai lá na transformação aqui agora. Nessa transformação do ETL. Pode abrir. Aqui um job tem uma série de processos. Um processo pode chamar um outro subprocesso para fazer um tratamento de dado, uma transformação. Então, lá onde está o primeiro, lá, dados 156, abre aquele arquivinho lá, Paulo, o dados 156. Esse ali, ele vai ter qual o arquivo que eu baixei, o nome daquele arquivo, e tem no header dele ali os campos, basicamente, dele, pode entrar nos fields ali, ó, alguns campos que a gente pegou deles. Então, tinha o número da solicitação, o órgão responsável pela abertura do chamado, o tipo, se era uma reclamação, se era uma solicitação, o bairro, o assunto, o sexo, uma série de informações aí de solicitação para essa prefeitura. Então, basicamente, aqui a gente leu. Os dados, em qualquer lugar que você vai trabalhar com dados abertos, ele não tem qualidade satisfatória, muitas vezes, porque, às vezes, por exemplo, uma informação igual simples, igual é sexo, às vezes não vem preenchida, porque, às vezes, não é obrigatório, quando você liga para uma central do 56, não é obrigatório você dar o seu sexo para você abrir um chamado, por exemplo. Então, algumas informações não são obrigatórias. A gente procurou trabalhar com as obrigatórias, e algumas coisas a gente trabalhou basicamente com essas opcionais. Mas sempre você tem que ajustar um pouco o dado. E isso ainda depende da ferramenta. Tem ferramentas que têm o dado ainda mal formatados, estruturas não com uma qualidade muito boa. Dá um OK aí. Então, cada passo que está sendo feito ali, ó, aquele calculador, aquele Value Mapper, abre o Value Mapper lá só para eles terem uma ideia ali, ó. Por exemplo, lá vem só MF para masculino e feminino. Só que a gente quer que o nosso usuário não enxergue M ou F, quer trazer uma informação um pouco mais qualificada, mais fácil dele entender. Ou, às vezes, vem até codificado. Você tem que ler um dicionário de dados, 1 para masculino, 2 para feminino. Então, ler a planilha CSV numa plataforma, numa planilha eletrônica, você já conseguiria extrair um pouquinho de informação, fazer filtros, fazer tabelas dinâmicas e fazer uma série de coisas. A gente quer mostrar que dá para fazer um pouco mais do que isso. Pode dar um OK aí. Depois a gente tratou algumas strings, e naquele metadado ali que está ali, basicamente a gente selecionou quais campos vão passar para o próximo passo. Para uma estrutura de BI, só para vocês entenderem, a gente tem que criar uma estrutura multidimensional. A gente analisa um fato, a gente tem que selecionar um fato a ser analisado. O que a gente escolheu como fato para ser analisado nesse momento, a gente vai analisar a ligação, a solicitação que foi feita. E essa solicitação tem diversas características, a gente também selecionou algumas. Quem que solicitou, o sexo da pessoa que solicitou, ali é o órgão solicitador, qual que é o órgão responsável dentro da entidade de prefeitura, o tipo dela e o assunto dela. Pegamos algumas coisas ali para que a gente consiga ver o que essas correlações, a gente pode encontrar dessas correlações de dados. Pode passar para o primeiro ali. Basicamente, isso aqui vai popular um banco de dados que a gente tem que fazer uma pequena modelagem dentro dele. Abre o esquema Workbench agora. Basicamente, a gente tem que pegar esses assuntos aqui e fazer uma estrutura multidimensional, que é quase que fazer um metadado para ele, para passar isso para o Pentaho, porque a gente não quer fazer uma forma que cruzar qualquer informação daquela com outra. Eu quero cruzar o assunto com sexo, tipo com data de ocorrência, órgão responsável com órgão solicitado. Então, essa estrutura do Pentaho permite a gente criar, simular num banco de dados relacional, que é uma SQL que a gente está usando, uma estrutura chamada bancos de dados multidimensional. Ele cria uma questão multidimensional para facilitar o acesso de visualização. Visualizando ali, vocês vão conseguir entender um pouquinho mais o que é esse multidimensional. Mas aqui, eu estou mostrando as coisas para que vocês entendam o grau de complexidade, talvez que seja de fazer cada uma delas. Então, a gente mapeou alguns campos. Basicamente, a gente fica fazendo a relação do o que uma coisa tem relação com a outra. Olhando para banco de dados, é a chave primária de uma tabela com a chave primária da outra. Simples relacionamento que a gente faz ali. E a gente pegou um dado a ser analisado, a quantidade de solicitações que foram feitas nessa central 156. Pode passar. Agora, entre lá no... pode entrar direto no visualizador.
Dá um F5 aí para limpar aí toda a tela, aí, ou dá um limpar aí. Basicamente, quando você faz aquele mapeamento, você consegue ir para uma ferramenta que trabalha com bancos, com estruturas multidimensionais. São ferramentas OLAP. Aqui você pode pegar, no caso, aquele cubo, o conceito disso é criar um cubo e vai vir todas aquelas informações daquelas que nós selecionamos. E aqui o local para um analista de dados, para um cientista de dados, para um responsável pelaquela área, analisar a informação. Em vez de ele ter uma série de relatórios, e os relatórios já estarem padronizados como que eles saem, aqui ele pode analisar realmente, consultar e cruzar informações, porque sempre quando a gente fizer uma pergunta, outra pergunta vai vir em sequência. Por exemplo, coloque basicamente aí o assunto, Paulo, e a quantidade de situações por assunto. Bom, vejam ali que no assunto, um tema bastante abordado, deixa em ordem crescente aí para a gente ver o que mais foi ligado, para o que mais ligaram para a prefeitura. Vou fazer uma pequena ordenação ali. Ó. A coleta, no caso ali, está com 15 mil solicitações. O que seria uma coleta? Daí a gente foi estudar um pouco também o que é um negócio, basicamente. Coleta é aquilo, fez um corte de uma árvore, uma coisa do gênero, e a prefeitura vai lá coletar esse tipo de lixo ou resíduo que ficou lá. O segundo mais crítico ali, iluminação pública. O terceiro, trânsito. Nós achamos interessante trabalhar com a questão, nós estamos num evento de software livre, um evento que tem bastante solidariedade. Nós pegamos o segundo caso ali, que no caso é a abordagem de rua, que nós achamos uma situação que existe uma percepção, hoje na cidade de Curitiba, e eu acho que nas grandes cidades essa percepção, talvez, não sei se vocês concordam, que mais pessoas estão morando nas ruas, que aumentou o número de pessoas nas ruas. Essa é simplesmente uma percepção da sociedade. E eu tenho essa percepção, outras pessoas que eu conversei também têm essa percepção. Daí você viu que ele filtrou 2 assuntos, então a gente não vai poder a gente analisar tudo de uma vez só. Vamos se focar num determinado item e vamos ver o que está acontecendo com a situação de abordagem de rua. Veja que isso aqui é base de 3 meses, pessoal. Isso são 3 meses, junho para trás, 3 meses. 5 mil solicitações de atendimento de pessoas que estão na rua. Não é a pessoa que está na rua que liga, é uma pessoa que liga dizendo que tem uma pessoa ou deitada na calçada, ou desmaiada, ou enfim, numa situação de rua. E dessas, uma grande quantidade de crianças ali. Aqui a gente pode transformar isso aqui em gráficos também, pode colocar lá em gráfico, a gente pode melhorando a forma de fazer análise, porque às vezes você encontra essa informação, quer colocar numa apresentação, passar para frente, criar uma coisa do gênero. Você tem uma série de tipos de gráficos que você pode analisar. Veja que a abordagem de adultos é muito superior à abordagem de crianças. Se você pegar... Daí uma questão é a gente comparar a questão do tempo, como que está o tempo em relação a isso. Então, jogue o mês ali, basicamente, pô, e coloque lá nos dados mesmo. Pode voltar para os dados. Então, veja ali que tem... se você colocar no gráfico de linha, acho que fica legal. Para mostrar, pessoal. Inverta o mês lá em cima. Tire o assunto, deixa no filtro só o assunto. E agora o mês na linha. Agora ordene por mês lá, que vai ficar legal. Veja que isso que ele está fazendo ali é o que as perguntas que eu quero ver por mês como que está essa situação. Veja que ele teve um crescimento, ele está vindo aqui de junho para abril. Tem que só inverter ali por quantidade. Aí ficou melhor. Maio, junho, julho, ok. Vejam que existe ali uma percepção, só tem o julho ali que está muito baixo, porque essa base pegou alguns dias de julho, não o mês completo. Por isso que parece que julho está muito baixo. Mas se você pegar ali basicamente de abril, veja que abril
maio e junho, a gente está tendo um pico de crescimento de solicitações. O que a gente fez? A gente começou, coloque dia aí também, vamos ver se no dia a gente consegue ver um pouquinho melhor. Daí a gente pode ir descendo o nível dessa análise. Veja que no dia também, ó, por dia, esse crescimento vai crescendo bastante ali. Pegue agora no slide ali, jogue no slide ali, que tem um que a gente fez uma análise um pouquinho antes. Pode passar o próximo. O próximo. Esse aqui é o que a gente acabou de mostrar, um crescimento, um aumento de solicitações por mês. Pode passar o próximo. A gente deixou algumas coisas prontas aqui para mostrar também como é que faz. Mas uma coisa que a gente daí é a questão de você pesquisar e começar a cruzar informações. Hoje a gente não está analisando as solicitações versus a temperatura. A gente poderia ter colocado a temperatura até ali para arrastar e soltar, pegar mais uma base de dados, por exemplo, do clima-tempo, e cruzar mais uma informação. A gente viu isso nem precisou disso para conseguir enxergar algumas coisas. Um volume muito grande de solicitações era feita justamente num período ao qual a temperatura estava muito baixa, que talvez demonstrasse até um pouco de preocupação da própria sociedade com o seu próximo, que estava lá numa situação de abandono, numa temperatura tão baixa, ao qual ficou nesse período aqui, acho que uns 4 ou 5 dias. Ele começou em 3 graus, daí foi 1 e chegou a 0 graus nesse período. E muita gente aumentou muitas solicitações nesse período. Pode passar o próximo ali. Então, a gente tem a percepção que os dados apontam que a sociedade está preocupada, porque ela está acionando a prefeitura. Aqui nos dados não tem a efetividade dessas solicitações que foram feitas. A gente não cruzou também os dados, poderia ter cruzado os dados de quantas pessoas vivem na rua. Mas essa informação não tem lá na prefeitura também. Beleza, pode passar o outro aqui? Então, esse é um formato, basicamente, de análise de dados que a gente pode fazer com a ferramenta OLAP. Entra lá no OLAP lá um pouquinho mais. Então, esse ambiente você pode, por exemplo, preparar e deixar pronto para que fique acessível no portal, para que outras pessoas possam fazer essa análise. Esse projeto a gente vai deixar, já está no GitHub, a gente vai deixar aberto esse projeto para quem quiser brincar com ele ou dar continuidade, ou mudar os dados, pegar de uma outra prefeitura também para isso. Mas veja que a forma de analisar é muito diferente do que você deixar um CSV lá num portal e você não ter condições de analisar. A maioria da sociedade não vai conseguir pegar aquela CSV e fazer uma grande análise. Talvez em ferramentas nesse formato, ou até dashboards, que é possível de fazer em cima dessa mesma ferramenta, você entregar uma informação mais filtrada. Ali a gente pegou 2 itens, 2 situações somente, que foi essa abordagem de rua. São mais de uma centena de situações que você pode analisar. A gente pegou um pouco mais acima. Outra coisa que a gente analisou também foi fazer um data mine em cima de um dado da Guarda Municipal. Esses dados que a gente tem na Guarda Municipal, acho que pode passar na outra, direto lá no ETL, Paulo, agora. A gente fez a mesma coisa com... Acho que está aberto aí do lado, Guarda Municipal. Esse aqui a gente não fez um cubo, a gente poderia ter feito um cubo também, a mesma visualização que a gente teve ali para ver ocorrências que aconteceram. Ali são basicamente ocorrências, igual é a polícia militar, lá são feitas ocorrências. Só que a gente percebeu que as ocorrências de uma guarda municipal são bastante diferentes do que ocorrências de uma polícia militar. Deu um preview no dado, ali a gente consegue dar um preview no dado, só no primeiro ali, só para a gente ver os campos que a gente tem. Esse é o mesmo modelo, a gente vai lá, pega o arquivo que está lá disponível, baixa ele na nossa máquina. Não, então deixa assim, então não precisa. Vai no field só ali. Esses são os campos lá que tem. Isso aqui a gente já teve que ler um dicionário de dados para entender o que é cada uma das coisas. Porque às vezes vem lá natureza 1, natureza 2, natureza 3, natureza 4. Então, eles disponibilizaram também os dicionários de dados.
mas tem que também ficar tentando entender basicamente o que é cada um desses campos aqui. A gente selecionou alguns campos para gerar uma estrutura de dados para fazer... muitas vezes aquela informação de análise, você vai depender que o usuário encontre a informação. A gente já deixou de um formato bastante fácil para ele. Mas existem também, com cálculos estatísticos, com data mine, a gente pode fazer que algoritmos nos encontrem correlações que sejam mais importantes. O que é mais importante nessa base de dados? O que a correlação é mais interessante dentro dessa base de dados? Então, pode fechar esse processo. Basicamente, a ferramenta de integração, também ele nos permite ler e gerar uma saída ali, no caso ali, um formato de arquivo para ferramentas de mineração. Não sei se alguém participou, teve um curso que teve, agora há pouco, não sei se nem se acabou ainda o curso, está tendo ainda o curso de Data Mine, até ruim porque teve quem queria participar de um e outro, deu conflito em algumas das agendas da nossa própria comunidade, que a gente faz parte da comunidade Pentaho Brasil. Mas... essa ferramenta, gerando esse dado, eu posso trabalhar ela em cima de uma outra ferramenta. Abre, então, o ECA ali, que é uma ferramenta de data mine. Vai nessa primeira janela. Eu selecionei aqui 3 dados. Veja que se você clicar em categoria, tem algumas categorias ali de solicitações de ocorrências que foram feitas para a Guarda Municipal. Achado de arma, achado de bomba, achado de cadáver, achado de feto... uma série de tipos de características, basicamente, que você tem. Vejam que são 135 tipos distintos. Se você for... uma coisa que a gente tem que fazer, vai no dia da semana, lá, clica lá no dia da semana, pode deixar no período mesmo. No DataMine, uma coisa que você tem que fazer, geralmente, é agrupar o dado. Lá eles disponibilizavam o dado com o horário da ocorrência. Só que se você fizer um mine em cima de um horário, pode ser que ele vai dizer assim, ó, entre as 3 e as 4 da tarde acontece esse tipo, das 4 às 5 acontece isso. Eu quis simplificar um pouco até para o processo de entendimento, em vez de ser um horário específico, eu quis dizer que período que as coisas acontecem, que as solicitações acontecem. Não é o horário que ela acontece, mas é o horário que foi feita uma requisição à Guarda Municipal. E coloquei também um dia da semana para a gente ter uma ideia como que é a semana em Curitiba, como que é uma semana dentro de Curitiba. Daí você vai, por exemplo, pode entrar no classificador ali, Paulo. Esse classificador, clique no Choose ali para trocar o algoritmo, só para você ver qual que é o algoritmo ali. Não, a parte lá de cima. Isso aí. Aqui tem uma série de algoritmos e cada um voltado para um tipo de análise, um tipo de necessidade. Algoritmos para a área de saúde, algoritmos para carrinhos de compra, algoritmos uma série de situações diferentes. Esse que a gente pegou aqui, o J48, é um algoritmo de árvore de decisão. Basicamente, ele tenta todas as correlações que o dado tem e nos transmite aquilo que é mais importante naquela base de dados, as correlações mais importantes. Pode dar fechar aí? Basicamente, você vai aqui nesse processo, escolhe alguma coisa que você quer analisar. No caso, ali está selecionado o campo categoria, e você dá um start, ela faz o processamento, ela cria um modelo de dados em cima de mineração de dados. Pode dar o start ali, só para eles verem rodar. Ele roda, você pode determinar quantas vezes ele vai recalcular o modelo. Está vendo que ele está calculando 5, 6, 7 vezes. Isso aqui é uma mineração não supervisionada, porque eu estou pegando um dado, simplesmente um dado sem ter uma base para fazer uma amostragem maior, mas ele também me traz algum tipo de informação. Ele está ainda calculando alguns dados estatísticos, mas já dá para ver algumas coisas que ele gerou ali. E tem um formato de ler. Essa ferramenta daí não é uma ferramenta com aquela visibilidade bonita para fazer gráficos igual para deixar, por exemplo, uma pessoa tomar decisão. Aqui é mais para um estatístico, para um cientista de dados, para uma pessoa que está fazendo realmente, hackeando, vamos dizer, esses dados, tem que ter um pouquinho de conhecimento nela ali. Mas eu vou fazer a leitura dela para ver como é simples a informação que ela passou ali para a gente. Vai para o slide, que eu acho que é melhor. Eu copiei aquele ali para o slide para ficar mais fácil de apresentar. Basicamente, a gente ele encontrou 3 correlações. Ele separou o que acontece em Curitiba de tarde, de manhã, eu acho que ou de noite. Os 3 períodos ali, basicamente. E
E basicamente ele diz que se for... E basicamente ele diz que isso aqui tem um grau de certeza disso vai acontecer de novo. É basicamente essa informação que ele está dando. A gente pode dizer que se for de tarde em Curitiba e for domingo, vai ter uma série de disparos de alarmes. Uma quantidade de disparos de alarmes atendidas pela Guarda Municipal é uma coisa fora do normal do que todas as outras coisas. Pode ser que teve um disparo de arma, que tem situação de disparo de arma. Mas essa coisa foi tão insignificante para o domingo à tarde de Curitiba, que ele nem mostrou isso. Ele realmente pegou aquelas coisas que são significativas para isso. Quarta e quinta é o dia de eu usar a maconhinha, né? Porque ali é só substância ali. Segunda-feira também, né? Dá para ver que tem bastante consumo disso. E sexta também, né? Ó, dá para ver que... Agora eu fiquei com vergonha porque tem maconha pra caramba em Curitiba, né? Os pichadores, sábado é o dia da balada dos pichadores para ir pichar. E terça-feira volta de novo a fumar maconha. Então, e isso à tarde. Veja que de manhã não tem maconheiro. Deve estar tudo dormindo, né? De manhã, você continua com os disparos de alarme no domingo. Então, de manhã e de tarde no domingo é disparo de alarme todo momento. Daí você começa a ver que algumas coisas fazem sentido. Por isso você tem que ter também esse conhecimento do que você está analisando. Não adianta você analisar um dado que você não sabe o que está acontecendo. Mas, basicamente, o disparo de alarme é por causa das empresas fecham, alguma coisa acontece, pode ser uma violação ou não ali, tá, pessoal? Às vezes só está o alarme disparado, eles já chamam a polícia. Não? É uma outra informação que a gente não sabe se teve violação ou não teve violação. Foi feita uma solicitação. Não tem o resultado do atendimento. Quarta-feira é o dia de bater no cachorrinho. Olha lá. E quinta, ele não apanha porque deve estar na rua, né? Está solto em via pública. Quinta, sexta. A gente pegou bastante casos, até nessa análise que eu fiz, uma coisa que apareceu bastante foi essa questão de violência aos animais. Apareceu bastante ali os maus tratos, ali, basicamente. Então, veja que terça e quarta... e está vendo aqueles números que estão ali do lado? Estatisticamente, ele coloca o número de vezes que isso... Por exemplo, ali, os 2.272, essa é uma base desde 2009... é a quantidade de solicitações que foi feita numa quarta-feira de manhã para a questão dos animais. E dessas, 1.961 foram desculpe, o 2.000 é o total na quarta-feira e o 1.900 é o que aconteceu na quarta. Então, ele faz um cálculo em cima disso para dizer qual que é o grau de certeza que aquilo acontece. Não é 100% das vezes, nesse caso, que essa situação acontece. Ela só se destacou em relação a outra. E daí tem, acho que a noite aí, né? Veja que o perfil muda à noite, daí a noite, o dia do vandalismo é domingo, pichação sexta e sábado, continua, bate, eles começam já de tarde e vão até a noite, pelo que parece ali. Disparo de alarme de novo na terça. Enfim, veja que, de um ponto de vista de análise, eu fico até preocupado. Por que a polícia fica trabalhando tanto no disparo de alarme? As empresas de segurança eletrônica estão gerando bastante trabalho que, talvez, não dá para saber se teve a violação. Se teve a violação, é um caso de polícia. Se não teve a violação, é um problema de perturbação do sossego por causa do alarme. Enfim, pode passar para o outro. E, basicamente, essa informação que eu estou passando aqui, ela tem um grau de certeza muito baixo, porque a gente pegou, não tinha muitas correlações. Eu posso dizer que 10% de certeza que aquilo lá acontece. Então, é muito baixo. Então, a gente tem que ainda melhorar o modelo. Esse modelo, a gente fez algumas coisas, e essa é a ideia de mineral, você ficar procurando sempre o melhor. Então, só que a gente melhorou um pouco, conseguiu chegar num grau de certeza um pouquinho maior. Pode passar um pouquinho para frente. A gente foi lá e começou a analisar de outras formas. A gente pegou a categoria e tirou a questão do dia da semana, para simplificar um pouco mais o agrupamento. Não quero saber se é na quarta, se é no domingo. Eu quero saber no horário do dia, até poderia ser usado para preparar as pessoas da Guarda Municipal, basicamente, de acordo com essa situação. Veja que achado de arma... Eu digo que com 53%
ele vai acontecer sempre à tarde. Esse tipo de ocorrência acontece sempre à tarde. E assim a mesma coisa que os outros. Eu até estranhei, cadáver eu achei que era uma coisa que você achava de manhã, né? E está pela tarde. Daí começa a fazer sentido. Às vezes, pela manhã, ninguém vai ver, demora um tempo e tal, daí alguém está passando até a tarde e alguém faz uma solicitação. Enfim, mas daí fica a questão do negócio. E o achado de feto já é uma coisa totalmente irregular. Ela pode acontecer, pode acontecer de noite, de tarde, de manhã. Veja que eu peguei situações bem que chamam bastante atenção. Achado de feto é uma criança que foi abandonada, recém-nascida, que foi abandonada em algum local, às vezes não chegou nem nascer um aborto ou coisas do gênero. Isso não tem um perfil. Eu já diria que para pegar a arma é à tarde que eu vou procurar, mas o feto acontece em qualquer horário do dia, depende do dia. Se, por exemplo, se eu vou colocar o SAMU disponível para tentar salvar ainda essa criança, uma criança às vezes que não foi, acabou de nascer, enfim, não sei exatamente o que está dentro do achado de feto, que daí a gente teria que dar uma olhada um pouquinho mais. Mas veja que tem características bastante diferentes. Pode passar outra. Então, todos esses aqui a gente achou com 53% de grau de certeza. A gente poderia ter analisado e cruzado mais informações. O ideal é que a gente chegue a uns 70% de grau de certeza. Quando você achar uma coisa de 100% de grau de certeza, pode ser que você achou realmente uma coisa que vale a ouro, ou talvez você achou uma coisa que todo mundo conhece. Quando chove, molha. Talvez você vai achar uma situação dessa numa análise. E esse é o trabalho do minerador também, tirar as coisas que são óbvias de dentro de um item. Mas a gente vê que os acidentes de trânsito, você pode até se preparar aqui com qual que é o dia pior para você sair dentro da cidade. Ó. Eu digo que os 53% de certeza que o acidente de trânsito no domingo vão acontecer à noite. Pode sair de manhã tranquilo, de tarde tranquilo, que a quantidade de acidentes maiores vai acontecer à noite. E assim por diante nos próximos dias da semana, e quarta, quinta, sexta. Só que isso aqui vai dando parâmetros para pessoas da área de inteligência, digamos, da cidade, se ela tiver um setor de inteligência, para tomar decisões políticas, decisões estratégicas do que fazer para acabar um pouco com isso. Por que acontece tanto acidente de trânsito no domingo à noite? Porque vejam que quarta, tarde, quinta à noite, por que domingo de manhã não tem acidente de trânsito? Talvez porque as pessoas não saiam muito nesse período. Pode passar? Então a gente ainda pode descer ao nível, tem acidentes de trânsito num determinado horário, eu posso descer ao nível de bairro também. Quais são os bairros que tem, por exemplo, se você for para o Abranches, não vai de noite, porque lá a chance de batida é maior. Se você passar pelo AU, esses são bairros de Curitiba, não vá à noite também. No Boqueirão, ali no caso, já depende do dia da semana. Naqueles casos lá é só interfere a questão de ser tarde ou o período dele. Já no Boqueirão eu tenho que tomar cuidado com o dia da semana. Depende do dia da semana, pode ter situações diferentes. Então, quanto mais você tiver menos aberturas dessa árvore de decisão, que a gente chama, mais a informação é consistente dentro dela. Pode passar? Outra coisa que a gente achou, maus tratos de animais, que eu tinha falado no outro, a gente já tinha tido uma percepção disso basicamente, mas você tem aqui os maus tratos de animais, a grande das vezes que acontece lá, à noite, no domingo, quarta de manhã, segunda de manhã, enfim, uma série de informações aqui bastante importantes. Pode passar para a próxima? E aqui você tem por bairros, como que está aquela ação de bairros, basicamente. Todas essas informações foram tiradas por aquele algoritmo ali que eu passei para vocês. Só que a gente foi trocando os campos. Foi colocando um campo, tirando outro campo. Não dá para passar todos os campos para ele te dá esse tipo de informação. Nesse caso aqui dá para ver que o Abranches à tarde é o bairro que mais acontece aí maus tratos, e num período especificamente. Já no Atuba já tem uma questão, depende do dia da semana também que acontece. Mas para exemplificar, eu peguei alguns casos aqui que chamam a atenção. Pode passar o próximo aí. Então, tem outros lá, pichação,
acontece só à noite. Pipa com cerol, à tarde. Rabeira de veículo de coletivo, não sei se acontece isso aqui, lá acontece muito. Pegar a rabeira. E o pior ali ainda, surf em ônibus ainda. Acontece ali basicamente, todo ele é à noite, geralmente que acontece essa questão de surfar dentro do ônibus. E veja que não é uma quantidade pequena de vezes que foi ligado. Claro que pode ter uma vez que foi ligado 2 vezes para a mesma ocorrência. Uma pessoa está surfando, né, vai da zona sul da cidade até o centro da cidade surfando em cima do ônibus. Mas teve 489 ocorrências aí nesse período aí. É falta de praia em Curitiba, pessoal. Daí o pessoal surfa em cima do ônibus. Vamos lá, pode passar. Então, esse projeto a gente deixou disponível, está nesse link do GitHub. A palestra também já vai ser disponibilizada lá no Macatu, com o link também. Quem quiser baixar, basicamente, baixar aquelas ferramentas, acessar dados abertos e começar a fazer essas análises. Depois você pode pegar esse portal que a gente fez ali. Hoje a gente não deixou esse portal num ambiente rodando para que os gestores possam acessar e extrair essa informação. A nossa ideia também é de começar essa brincadeira, colocar em alguns locais para que pessoas que não saibam fazer isso que a gente fez, a gente está num evento de desenvolvimento, um evento de hackers aqui, então todo mundo aqui tem competência ou pelo menos os caminhos de como fazer isso. Mas às vezes tem pessoas que realmente só querem usar aquelas interfaces gráficas e coisas do gênero. A nossa ideia também é deixar disponível isso e cada um poderia fazer isso para a sua prefeitura para que a população pudesse analisar os dados de uma forma um pouco mais amigável. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a presença de vocês e fico aberto agora a qualquer pergunta aí que vocês tenham. Muito obrigado. No Macadu? Vou fazer primeiro as do Macadu, daí eu já pego as outras aqui. Quais tipos de conclusão? Opa. Pode perguntar a sua então, por enquanto. Acho que não tem microfone. Pode perguntar que daí eu repito aqui qualquer coisa da gravação. Sim, aquele produto que a gente mostrou ali, o Psycho Analytics, ele perguntou se dá para rodar ele independente do Pentaho. Aquele que a gente mostrou ali, sim. Mas existem outros produtos como dashboards, não. Aquele eu posso fazer totalmente isolado, só aquela tela que a gente mostrou ali, num portal de internet rodando perfeitamente. Você pode integrar com frames de HTML, esconder aqueles links e deixar principalmente sem necessidade de login e senha. Você nem acessar com login e senha. Você abrir um link, a pessoa acessa a informação, já cai direto já na interface de análise. A questão do primeiro caso é a ciência de dados que basicamente vai dizer como saber se os dados fazem sentido. Muitas vezes o que você vai extrair dos dados vai te permitir fazer uma outra pesquisa. Por exemplo, será que está tendo maus tratos para os animais? Será que tem muito mais gente na rua ou tem mais gente solicitando ajuda para essas pessoas na rua? Então, essa é a parte da ciência que nós temos que fazer e fazer a próxima pergunta para ele. Talvez eu vou ter que buscar mais uma informação para responder esse tipo de informação. As questões de jornalismos que ele pegou, tem um jornalismo investigativo, por exemplo, que é uma coisa que utiliza muito desses tipos de ferramentas. Claro, isso tem que ter uma equipe. O jornalista tem que receber, já que talvez aquela informação, já no formato que eu estou passando aqui, já toda ela tratada, para que ela possa fazer as suas análises e conhecer um pouquinho. O New York Times tem um setor específico só para isso. Só para fazer gráficos e apresentações de informações,
e outro setor jornalístico só para ficar pesquisando e cruzando informações. Eles trabalham muito com informações, mas tem técnicos dentro da equipe deles também. Não, é um conjunto de equipes que vai conseguir... uma formação de jornalista não vai ter todos os requisitos, evidentemente. Então tem que ser uma equipe aí, basicamente, que faz. O New York Times é o melhor modelo que eu já vi disso. E eles fazem gráficos excelentes lá dentro da plataforma deles e coisas do gênero. Sim, no caso, na questão das zonas ali de geometrias e coisas do gênero, a gente não trabalhou com nenhuma informação georreferenciada ali, basicamente, né? Nenhuma análise do formato espacial. Mas o Pentaho Data Integration permite você trabalhar com todos os tipos de dados, plotar isso em mapas. A gente não, às vezes, plotar a localização do que isso aconteceu, só que depende de se você vai ter essa informação ou não. Por exemplo, nessas bases que a gente trabalhava, é uma pessoa ligando e ela não fala aonde que isso exatamente aconteceu. A gente tem até a rua que foi feita a solicitação, para que rua que foi feita a solicitação do atendimento. Mas eu já teria que fazer uma geolocalização para saber que aquela rua é a posição geográfica tal, ou chamar ferramentas que tenho. Então, vai depender basicamente se você tem essa informação, mas você pode criar todo que é tipo de mapas, mapa de calor, mapa de geográficos apresentando mancha do crime, por exemplo. Não sei se foi por causa disso a pergunta, a mancha do crime com cores diferentes, basicamente você consegue fazer também dentro daquela solução que eu mostrei. Existe, inclusive naquele Cycle, existe uma versão do Cycle, daquela ferramenta de OLAP, que ele já vem integrada a mapas já, e você pode arrastar a região e ver essa região, essa localização direto, sem precisar customizar mais nada. Já tem um componente chamado mapa que você arrasta, ele cria o mapa para você. Claro que ele não cria, o padrão ali não cria as manchas, só a posição em cada local que ele está. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Pode fazer. Não. No algoritmo a gente nunca mexe. O algoritmo seria... Se eu mexesse no algoritmo, daria para fazer um trabalho de pós-doutorado, com certeza. Mas a gente faz o quê? A gente troca os campos ou troca a visibilidade. Em vez de eu ver o resultado em relação ao dia, eu troco em relação à categoria. Em vez da categoria, eu troco em relação ao período do dia da semana. Só trocar as informações, ou tirar uma e colocar outra, mais agrupada, ou fazer aquele agrupamento que a gente fez ali, isso vai aumentando o grau de certeza. Então, claro que tem informação que você vai tentar gerar que você não vai conseguir achar uma grande certeza, porque não tem nada de importante, às vezes, lá. Naquele de 10% não é interessante a informação, mas não é de um grau de relevância de importância. Mas essa é a parte do minerador, você trazer uma série de dados. E uma coisa legal de colocar ali, talvez, era colocar, naquele outro caso, a temperatura, por exemplo. Se a gente fizesse uma análise daquela questão de temperatura, poderia ter uma visão ainda diferente desse caso. Sim, ela mostra, tem 10 tipos de cálculos estatísticos, que ela faz um resumo dessa e mostra qual que é o percentual de certeza que ele tem em relação àquela informação. Obrigado, pessoal. Qualquer coisa eu estou por aqui e faço qualquer outra questão.